Ciro Gomes provou que não está para brincadeira e acabou de botar o seu bloco na rua, fazendo uma elegantíssima cerimônia de lançamento oficial da sua pré-candidatura à presidência da República. Evento esse com caráter moderno, digital, com direito a telão interativo e a um discurso irretocável, recheado de propostas factuais, passando longe, mas bem longe de serem meras platitudes. Desconheço um político tão bem preparado, lapidado, polido, tarimbado, com grandes ideias e com vontade de meter mão no serviço para, enfim, mudar os rumos da nossa nação. Selecionei os melhores trechos e adicionei uma trilha sonora para dar ainda mais brilho a esse alvissareiro discurso do pré-candidato. Confira agora. Quero ajudar o Brasil a libertar-se das garras do ódio e da mediocridade paralisantes. Ajudar o Brasil a retomar o seu destino e colocá-lo no centro das decisões mundiais. Quero ser o presidente da rebeldia da esperança. Entre 1930 e 1980, nós, os brasileiros, fomos o país que mais cresceu no mundo. E nunca vou me cansar de dizer que depois disso, viemos em progressivo declínio até que sobreveio a estagnação dos últimos 10 anos. Paramos no tempo e no espaço. Enquanto boa parte do mundo avançava, nós começamos a andar para trás. Caranguejos atolados no mangue do atraso. Gosto de lembrar com amarga tristeza que em 1980, ontem, o nosso PIB per capita, a renda do Brasil dividida por cabeça, era 15 vezes maior do que o chinês. Olha aqui, a renda do brasileiro em 1980 era 15 vezes maior do que a renda média de um chinês, apenas ali em 1980. Hoje, a nossa renda per capita não alcança nem 79% da renda média de um chinês. Estamos perdendo a nossa grandeza, exaurindo as nossas riquezas, destruindo o nosso meio ambiente e ampliando dramaticamente a nossa pobreza. Um quintal sem tecnologia, sem mão de obra qualificada, sem mercado internacional de manufaturados, com uma indústria nacional enfraquecida. E nós aceitamos. Nos mergulharam num primitivismo produtivo e educacional. E nós aceitamos. Sem inclusão produtiva e qualificadora, sem participação nas decisões internacionais, e nós aceitamos. Sem condições de explorar suas próprias riquezas, sem gerar poupança interna e dependendo sempre do capital especulativo internacional, a quem ofereceríamos lucros com os maiores juros do mundo. E nós aceitamos. Que triste espelho em que nos viramos. Que régua estreita é aquela com a qual nos medimos. Tantos erros, enganação e manipulação grosseira só poderiam resultar nessa tragédia que é o governo Bolsonaro. Estamos entre os menos preparados para ingressar na economia do conhecimento, do universo digital, que é um desafio que vai matar os empregos tradicionais. Estamos virando analfabetos digitais, tateando no mundo das novas tecnologias e da inteligência artificial. Para esse desmonte e repetição do mesmo modelo já vem de muito tempo. Collor escancarou a porteira, Fernando Henrique preparou a mesa do banquete e Lula, convenhamos, condimentou melhor os pratos. Depois de servir cerimoniosamente aos tubarões, Lula distribuiu com compaixão de filantropo as sobras para os mais pobres. Anos atrás, tínhamos uma política econômica tão selvagem e elitista que fazia os ricos lucrarem sem parar com a doença da inflação. Por isso levaram tantos anos se beneficiando dela e através dela. A inflação era uma espécie de imposto, de tributo, cobrado dos pobres e da classe média e dado aos ricos. Chegaram ao requinte de criar uma moeda apenas para os afortunados, a chamada correção monetária. Quando este ciclo se exauriu, quando fizemos ali o Plano Real, encontraram uma fórmula engenhosamente perversa de contê-la, transformando os juros em falsa panaceia anti-inflacionária, mas que na realidade não passava e não passa de uma máquina poderosa, absurda, de gerar lucros para o setor financeiro e de muleta para a falta de poupança interna do país. É igualmente uma máquina cruel de triturar o corpo e o espírito dos setores produtivos, em especial do setor industrial que está morrendo. Além de escravizar no crediário extorsivo e na dívida aterradora os consumidores pobres e da classe média.
O signo máximo dessa época é o tal tripé macroeconômico: meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Essa foi a política produzida por Fernando Henrique, por Lula, por Michel Temer, por Bolsonaro, apesar de tanta diferença de discurso, de cor de bandeira, de retórica, de propaganda. Esta é a chave de inteligência do problema brasileiro. Esse tripé deveria, claro, ter sido uma solução temporária e de transição, mas que permanece até hoje, proibindo definitivamente o país de crescer. Não satisfeitos, eles continuam a enganar letrados e iletrados, repetindo a mentira de que não há outra solução senão esta. Entre 1980 e 2010, perdemos a vocação para o crescimento. E entre 2010 e 2020, o país cresceu zero, pela primeira vez em 120 anos. Pela primeira vez em 120 anos, o Brasil passou uma década inteira sem crescer absolutamente nada. Nós sabemos bem quais são os inimigos a combater. Eles são a pobreza, a violência, a fome, a desigualdade, o desemprego, o subemprego, o baixo salário, a péssima educação, a saúde precária, o baixo crescimento, a desindustrialização, a corrupção, o racismo, a opressão da mulher e a destruição das pessoas e do meio ambiente. Não são pequenos nem pouco poderosos esses inimigos. Porém, nós sabemos quais as armas que devemos empunhar. A principal e indispensável e a mais abrangente delas é um moderno e participativo projeto nacional de desenvolvimento que se preocupe de privilegiar a produção no lugar da especulação, que se preocupe em gerar bons empregos, que estruture um cenário macroeconômico favorável a quem produz e a quem trabalha, que modifique a política de juros altos, a estrutura tributária distorcida, a péssima qualidade do gasto público e que amplie os investimentos nas áreas de educação e da ciência e tecnologia. Ou seja, um projeto que desmonte o tal tripé macroeconômico e coloque de pé uma economia dinâmica e moderna, com inflação controlada, sem desequilíbrios e sem déficit fiscal. Quem está dizendo isso aqui, que isso é possível, não é nenhum viajante de Marte. Sou eu, uma pessoa que já foi prefeito de uma capital, governador de um estado, ministro da Fazenda, responsável por tanger a economia do Brasil e que não tem um dia sequer de déficit e que trabalhou com a inflação controlada e proporcionou grandes obras e grandes projetos. Mentem, mas mentem descaradamente os que dizem que nosso projeto nacional de desenvolvimento é gestado em velhas ideias estatizantes. O Estado que nós idealizamos não é o Leviatã opressor. Ao contrário, ele é pensado como elo de uma parceria democrática, moderna, digital, entre os setores público e privado, capaz de reorientar a gestão pública para que ele ajude a alcançar as metas conjuntamente traçadas e pactuadas pelos dois setores. Um setor público que seja um ente dinâmico e moderno, que atue de forma matricial, monitorando e cobrando resultados e premiando o bom desempenho. É este, aliás, só não querem ver aqueles que não querem que o povo brasileiro saiba da verdade que está acontecendo no mundo. É este o caminho que nós estamos propondo, que estão trilhando as principais economias capitalistas do mundo, tanto mais agora como reação às sequelas da pandemia. Os americanos, a Alemanha, a França criaram planos recentes para recuperar as suas indústrias e as suas posições na economia mundial, incluindo elevados gastos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento e meio ambiente. Por que então ficarmos na contramão do mundo, como os últimos teleguiados pelas balelas do neoliberalismo? Chega dessa discussão farsante e primária entre Estado mínimo ou Estado máximo. O que nos interessa é o Estado inteligente, é o Estado que resolva problemas, o Estado que atue junto ao setor privado e abra junto com ele as portas da economia do conhecimento. O Estado que saiba investir em setores estratégicos, geradores de futuro, mas que, por serem de alto risco e de retorno lento, não atraem o interesse privado imediato. Por isso eu vou reafirmar aqui em alto e bom som: eu taxarei sim as grandes fortunas, eu cobrarei sim impostos sobre lucros e dividendos, eu modificarei sim a estrutura tributária para acabar com a pouca vergonha e a injustiça do pobre e da classe média brasileiros pagarem mais impostos do que os ricos, e para poder desonerar compensatoriamente a produção de forma seletiva e bem planejada,
acabando o festival de desonerações sem controle e sem retorno. Só esse ano, enquanto o povo amarga a pobreza, a miséria, a fome, 350 bilhões de reais de imposto de vidro são dispensados de cobrar pelo governo só este ano, sem qualquer avaliação de retorno, porque incentivo fiscal é importante se houver retorno. Mas no Brasil, filé mignon, salmão, queijo suíço são isentos de imposto. E o dinheiro que se dispensa só desses 3 itens do luxo das classes abastadas e ricas, bota 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral. Esse é o problema, eu sei aonde está o dinheiro. Podem tremer de medo os apenas 50 mil privilegiados desse sistema injusto de impostos. E podem vibrar de esperança os mais de 210 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Eu vou resolver sim o endividamento de 63 milhões de brasileiras e brasileiros humilhados e prisioneiros do SPC e do Serasa. Podem tremer de medo as 5 ou 6 famílias de banqueiros e os poucos milhares de especuladores que lucram com essa escravidão e com a humilhação do nosso povo. E vibrem de esperança milhões e milhões de pais de família e todo o setor produtivo que se beneficiarão com a recuperação do poder de compra e do crédito dos trabalhadores. Eu mudarei sim a criminosa política de preços e de gestão da Petrobras. Podem tremer de medo os tubarões que dela se apossaram e querem tomá-la em definitivo dos brasileiros. Mas vibrem de alegria milhões e milhões de compatriotas que pagarão combustível mais barato e poderão gritar de novo: o petróleo é nosso. Quero ser o presidente capaz de corrigir os desvios macroeconômicos e de traduzir imediatamente seus resultados em obras e projetos. Por isso faço questão de antecipar aqui, pedindo perdão a vocês por lhes abusar da paciência, mas eu faço questão de antecipar aqui algumas propostas bem concretas. Lançarei um plano emergencial que está estudado de pleno emprego para abrir 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos de governo. Lançarei o programa Internet do Povo para facilitar o acesso da população pobre à internet com financiamento de smartphones, fazendo disso uma ferramenta de política industrial que será explicada. Vou financiar smartphones em até 36 meses sem juros, Wi-Fi gratuito em áreas comunitárias dos bairros mais populosos e nas pequenas cidades mais pobres. Promoverei cursos de capacitação em informática, gratuitos e online, e cursos profissionalizantes e gratuitos de games. Implantarei um modelo que funciona muito bem hoje no Ceará e quero saudar aquele que é o maior responsável por tudo, que me alegra de sua presença aqui, o senador Cid Ferreira Gomes, que deu início a essa grande revolução. Nós vamos implantar no Brasil o modelo Minha Escola, Meu Emprego, Meu Negócio, unindo ensino, trabalho e assistência profissional, além de garantir, como já fazemos no Ceará, estágios remunerados pelo governo para a juventude começar a sua vida profissional. Construirei escolas de tempo integral nos bairros mais pobres e populosos das grandes cidades, assim como Brizola fez e assim como no Ceará avançamos para universalizar. Implantaremos um programa de reforma urbana e de regularização fundiária para legalizar a posse do terreno e da casa, entre outras ações, junto a um projeto para financiar em 10 anos a reforma de moradias populares com a contratação de mão de obra preferencialmente da própria família ou da comunidade. Implantaremos o programa Renda Mínima Universal Eduardo Suplicy, englobando os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, o seguro-desemprego e a aposentadoria rural, com status constitucional para acabar com esta verdadeira e criminosa manipulação da sorte do nosso povo mais pobre, que a cada véspera de eleição se ameaçar tomar esse benefício ou tentar manipulá-lo trocando de nome para tentar recriar emulações para que o nosso povo perca a sua liberdade de votar sem precisar depender de ninguém. Vamos voltar a criar no Brasil estoques reguladores de feijão, arroz e outros cereais e alimentos para baixar o preço da comida. E vamos garantir gás de cozinha pela metade do preço para famílias de renda mensal de até 3 salários mínimos. Daremos uma atenção super especial e prioritária à defesa do meio ambiente. A nossa pauta ambiental tanto será um instrumento vigoroso de proteção dos nossos ecossistemas, como de oportunidade de investimentos para o Brasil. Isso através do incentivo ao desenvolvimento de novas fontes de energia, a reorientação do uso do petróleo, alterações na forma de produzir carnes e outros alimentos, enfim, a implantação de uma moderna infraestrutura de baixo uso de carbono.
saberemos provar e convencer a todos os brasileiros, mas especialmente aos nossos irmãos da Amazônia, que são 40 milhões de irmãos e irmãs nossas, que a floresta em pé vale incomparavelmente mais do que a floresta derrubada. E de que a nossa Amazônia, da nossa Amazônia sairão, por exemplo, os novos remédios que irão revolucionar a farmacologia mundial. Enfrentar a corrupção deve ser tarefa de uma política de Estado e meios institucionais que a enxerguem com a visão de um clínico geral, que sabe que ela é uma doença interligada a outras, mas capaz de tratamento. Ao lado de um gabaritado grupo de juristas, cientistas políticos e homens públicos, estou elaborando um plano de combate à corrupção, que colocarei em discussão pública até o próximo mês de março. Terá como principal característica uma ação preventiva, permanente, apoiada no resgate da institucionalidade, isenção e na capacidade de trabalho dos órgãos de controle e punição. Nesse plano, não haverá espaço para estrelismos e efeitos especiais, nem para espetáculos de conquista de plateias ou, pior, de eleitores. Os que agem dessa forma produzem efeitos negativos para a sociedade e também para si mesmos. Proclamam combater a corrupção quando, na verdade, terminam por fortalecer essa hidra de tantas cabeças e de tantos disfarces. É o caso, e é um inimigo da República que tem que ser mencionado. Peço a sua paciência e compreensão, mas é o caso do notório Sérgio Moro, de glória efêmera como juiz e agora candidato a se derreter em contradições, mentiras e despreparo. Como juiz, semeou nulidades, denunciadas por mim na data, não agora, ao devido processo legal que desrespeitou completamente. Como candidato, está propondo, vejam os brasileiros, a criação de uma esdrúxula corte anticorrupção que agiria da forma autoritária como ele agiu e que se submeteria à tutela estrangeira, como ele se submeteu. Seria um tribunal de exceção que violaria cláusulas pétreas da Constituição e que só foi instituído no mundo em regimes autoritários como o nazista. No fundo, Moro faz de tudo para esconder a prova cabal do seu fracasso, da sua parcialidade e da sua incompetência. O fato de ter contribuído, reparem bem, ao mesmo tempo para a eleição de Bolsonaro, ao tirar Lula da disputa em 2018, e de Lula estar apto a concorrer porque, como juiz parcial, transformou um processo técnico em panfleto político. Hoje, seu currículo é um rosário de vergonhas. Foi lambe-botas de Bolsonaro, é juiz condenado por suspeição e está sendo investigado por ter virado sócio de um escritório estrangeiro que administra a massa falida da Odebrecht e da OAS, empresas que ele condenou e ajudou a quebrar. Mas ele não cansa em tentar transformar a farsa em heroísmo. Agora fantasiar de candidato sem ter o menor preparo para o cargo. Claro, adversários a gente trata como adversários, mas aqui eu estou denunciando com especial preocupação, como tentei fazer lá atrás com Bolsonaro, ante o silêncio omisso e conivente de muitos que hoje falam mal do Bolsonaro. Quando eu denunciava que o Bolsonaro era um falso moralista, poucos quiseram ouvir e me condenavam pelas minhas denúncias. Eu agora estou tentando advertir que há um inimigo da República, não um adversário político, tentando subtrair a liberdade do povo brasileiro. Além do moderno plano de combate à criminalidade política, ao qual já me referi, estou também preparando com competentes técnicos um moderno plano de segurança pública, antiviolência e rigoroso combate ao crime, especialmente às suas frações organizadas. Vou resumir em poucas palavras, porque já estou lhes cansando e, mais uma vez, me desculpo, mas é um documento que quero assinar de compromisso com a nação brasileira. Rigor, foco, prevenção, tecnologia e integração. Ele tem a mesma filosofia de divisão de tarefas do SUS, procurando integrar esforços federais, estaduais e municipais sob a coordenação estratégica do governo federal. Na parte tecnológica, que será uma das principais responsabilidades do governo federal, vamos implantar um eficiente sistema de megadados através de uma super plataforma que integrará fichas criminais, banco de DNA, sistema de reconhecimento facial, monitoramento online de áreas estratégicas e aperfeiçoamento dos radares das nossas fronteiras. Vamos incrementar também um programa de fortalecimento e modernização da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. Vejam, brasileiros, se não é de propósito, uma nação de 210 milhões de habitantes tem menos de 12 mil homens e mulheres no efetivo da Polícia Federal, encarregada de combater o crime organizado, a corrupção política. Isto não é por acaso, não se aparelha, e eu vou assumir o compromisso claro de aumentar esse contingente, modernizar e equipar os modelos de treinamento e sofisticação tecnológica, o que houver de mais avançado no mundo,
a estrutura de segurança pública do Brasil terá para botar a mão firme na cabeça do crime organizado. Esse plano, que enfrentará com rigor a criminalidade, tanto de forma preventiva como repressiva, não repetirá os gravíssimos erros do governo Lula, que optou por copiar dos americanos a política de encarceramento em massa de jovens pobres e negros, sem nenhuma institucionalidade nova para combater os chefões do crime organizado, as facções criminosas, as milícias que se entranharam nas polícias e sem ir à raiz do problema da criminalidade. Tampouco terá a demagogia criminosa e facesca de Bolsonaro, que quer transferir parte do trabalho da polícia para o braço armado do próprio cidadão. No meu querido, meu amado Ceará, já transformamos a educação na menina dos olhos do governo e da sociedade. E temos hoje a melhor educação pública do Brasil, com reconhecimento internacional. Faremos isso também em todo o país, com o apoio do PDT e a bênção e a inspiração do nosso líder imortal, o sempre querido amigo Leonel de Moura Brizola. Porque o que está errado, acreditem, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. O que está errado para atender uma minoria muito poderosa. E ela só será derrotada, não eleitoralmente, mas por mudança do modelo, se nós mantivermos acesa a participação popular. Todas as horas e todos os minutos, de uma forma muito especial, no meu primeiro ano de governo. Ele será o ano das grandes reformas. E faremos isso sem paralisar o país, nem perturbar a marcha da sua vida normal. Sob o olhar vigilante do povo, estimularei democraticamente o Congresso para que vote ainda no primeiro semestre as reformas pactuadas. Este será o período da grande reforma e tudo que for aprovado nele será submetido depois à aprovação popular através de plebiscito. Repetiremos esse rito semelhante no meio do governo, quando lançaremos as reformas complementares. Nesse momento, reexaminaremos tudo que não esteja funcionando bem e já começaremos a preparar o país para o meu sucessor. Sim, porque entre as primeiras reformas eu vou comprometer com o fim da reeleição. Depois de cumprido este mandato, voltarei para o meio do povo e de lá definirei o meu novo papel. Deixamos o nosso povo acreditar numa vingança, não é, contra a corrupção, contra a crise econômica, e aí está o dissabor grave que para muitos foi o fim da sua própria vida. Para encerrar, eu quero renovar minha crença na rebeldia e na esperança encarnadas do povo brasileiro. O Brasil não precisa de uma simples faxina, maquiagem ou puxadinhos, como defendem os meus ilustres concorrentes. A nação deseja profundamente mudar, não apenas o nosso modelo político e econômico, mas também o regime moral. Somos o único que pode mudar o modelo econômico e a forma velha e corrupta de governar, porque temos projeto, coragem e experiência. Vamos, minhas irmãs, vamos, meus irmãos, colocar nossa pátria de pé em um grande movimento de rebeldia e esperança. Vamos arrancar a pedra de gelo que parte do Brasil ainda tem no peito e transformá-la em água para dar de beber a quem tem sede de vida e de justiça. Darei até a última gota do meu suor e do meu sangue, se for necessário, da minha energia nessa missão histórica. Eu sou rebelde porque me recuso a perder a esperança. Eu tenho esperança porque sou rebelde. É assim, juntos e iguais, que vamos mudar o Brasil. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a grande nação brasileira.